Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Tudo bíblico de Mateus 12 verso 43, Almeida Revista e Corrigida 2009. Introdução. Mateus 12, 43, inserido no contexto da libertação de um endemoniado, e da subsequente acusação dos fariseus, de que Jesus realizava exorcismos pelo poder de Belzebu, apresenta uma parábola sobre a condição espiritual de um homem que foi libertado de um espírito imundo. Este versículo serve como uma advertência sobre a necessidade de preencher o vazio deixado pela expulsão do mal, com algo de valor espiritual, caso contrário, o indivíduo corre o risco de uma condição ainda pior. A parábola exemplifica o perigo da passividade espiritual e a importância de um compromisso contínuo com a fé. Contexto histórico: no tempo de Jesus, a crença em espíritos imundos e possessão demoníaca era generalizada. O ato de expulsar demônios era visto como uma demonstração do poder divino e uma evidência da chegada do reino de Deus. Mateus 12, 28. O debate com os fariseus neste capítulo revela a sua resistência em reconhecer a autoridade de Jesus e a sua disposição em atribuir as obras de Deus a forças malignas. A menção de lugares áridos reflete a crença comum de que demônios habitavam desertos e áreas desoladas, longe da presença de Deus. O conceito de uma casa representando o indivíduo era também comum, ilustrando a importância de manter o interior do ser purificado. A prática de varrer e adornar a casa pode aludir a uma tentativa superficial de reforma moral, sem a conversão genuína do coração. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12, 43 não deve ser interpretado como uma simples instrução sobre exorcismo, mas sim como uma ilustração sobre a importância da regeneração e do preenchimento espiritual. O versículo adverte contra a crença de que a mera libertação do pecado ou de hábitos destrutivos é suficiente. Após a libertação, é essencial que o indivíduo busque preencher o vazio com a presença do Espírito Santo e a Palavra de Deus. Sem isso, o indivíduo permanece vulnerável à recaída e a influências ainda piores. A casa, a vida do indivíduo desocupada, varrida e adornada, representa uma superficialidade religiosa, uma reforma externa, sem uma transformação interna. A interpretação protestante enfatiza a necessidade da fé genuína em Cristo e do discipulado contínuo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem preenche o vazio deixado pelo pecado e capacita o crente a viver uma vida santa. Através do estudo da Bíblia, da oração e da comunhão com outros crentes, o indivíduo fortalece a sua fé e resiste às tentações. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: não basta abandonar o pecado, é preciso buscar ativamente a santificação e o crescimento espiritual em Cristo, permitindo que o Espírito Santo governe cada área da vida. A fé protestante se apoia na graça salvadora de Cristo e a crença no Espírito Santo para dar poder de vida. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este é um paralelo direto da passagem em Mateus 12, 43 ao 45, oferecendo um relato semelhante da parábola e reforçando o seu significado. Ambos os evangelhos enfatizam o perigo de uma libertação incompleta e a necessidade de preencher o vazio espiritual. 2 Pedro 2, 20 ao 22, este versículo adverte sobre aqueles que, tendo escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Isso demonstra que conhecer a Jesus e escapar da corrupção não é o suficiente. Os cristãos devem também estar vigilantes e continuar firmes na fé, para que a sua condição final não seja pior que a inicial. Essas referências cruzadas enfatizam a necessidade contínua de vigilância e crescimento espiritual após a libertação do pecado. A fé protestante em Cristo e poder do Espírito Santo deve servir para dar poder para ter vidas piedosas. A mera ausência do mal não garante a presença do bem. É essencial que o crente se dedique a uma vida de obediência e serviço a Deus. Estudo bíblico, Mateus 12, verso 44. Introdução. Mateus 12, 44 faz parte de uma parábola proferida por Jesus, após expulsar um demônio, e ser acusado pelos fariseus de fazê-lo pelo poder de Belzebu.
Essa acusação levou Jesus a confrontá-los com a insensatez de Satanás, expulsar a si mesmo, e adverti-los sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em seguida, ele ilustra o perigo de uma libertação incompleta, usando a imagem de um espírito imundo, que retorna a uma casa vazia, varrida e adornada. Este versículo em particular, Mateus 12:44, é o ponto crucial da parábola, revelando a intenção do espírito maligno e o estado de prontidão da casa. O versículo é um aviso contra o evangelho fácil e que somente uma casa limpa não é o suficiente, ela deve ser preenchida com o Espírito Santo. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é vital para entender a mensagem de Jesus. A crença em possessão demoníaca era comum na época, e a prática do exorcismo, tanto judaica quanto pagã, era difundida. A ideia de espíritos vagando por lugares áridos reflete a crença de que esses seres necessitavam de um hospedeiro. A imagem da casa vazia, varrida e adornada sugere uma tentativa de melhoria superficial, sem uma transformação genuína. No contexto do capítulo, a incredulidade e a resistência dos fariseus, à obra de Jesus, mesmo diante de milagres, demonstram a futilidade de uma reforma externa, sem uma mudança interior de coração. Sua casa foi limpa da lei por Jesus, mas eles não o receberam. Em vez disso, procuravam acusá-lo, uma casa vazia que se tornou alvo fácil para espíritos malignos. Interpretação. A interpretação protestante tradicional vê esta parábola como um aviso contra a mera reforma externa, desprovida de uma genuína conversão e preenchimento com o Espírito Santo. A casa representa o coração humano. Expulsar o espírito imundo pode simbolizar o abandono de pecados externos, mas sem preencher o vazio com a fé em Cristo e a presença do Espírito Santo, o indivíduo permanece vulnerável. A casa vazia, varrida e adornada sugere uma aparência de melhora, talvez através da adesão a regras e rituais, mas sem a verdadeira transformação que só o Espírito de Deus pode operar. O retorno do espírito com outros 7 piores ilustra como a ausência de Deus pode levar a uma condição ainda pior do que a anterior. Isso não implica em perda da salvação genuína, mas sim adverte sobre o perigo de uma fé superficial e sem raízes, que não produz frutos de justiça e que pode levar a pessoa a se afastar de Deus e a se entregar a pecados ainda maiores. Para o crente contemporâneo, essa passagem é um chamado ao autoexame, buscando não apenas a libertação do pecado, mas também um relacionamento profundo e contínuo com o Senhor, garantindo que nosso coração seja habitado pelo Espírito Santo. Devemos fazer nossa casa habitação para o Espírito Santo, para que espíritos malignos não nos ataquem. Veja as referências em Lucas 11:24-26. Este trecho é uma versão paralela da mesma parábola encontrada em Mateus, fornecendo um contexto adicional e enfatizando a mesma mensagem central sobre a importância de preencher o vazio espiritual após a libertação do mal. A comparação entre os dois relatos ajuda a consolidar a interpretação e a entender a intenção original de Jesus. Gálatas 5:16-26. Este texto de Gálatas aborda a dicotomia entre a carne e o espírito, ilustrando a necessidade de viver em conformidade com o Espírito Santo para evitar os desejos da carne. Semelhante à parábola, Gálatas 5 demonstra que apenas evitar os frutos da carne e pecado não é suficiente. É essencial ser guiado pelo Espírito para produzir frutos do Espírito, amor, alegria, paz, etc., e permanecer protegido contra o retorno do mal. Onde o Espírito de Deus está presente, a carne não tem domínio. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12:45 é a conclusão de uma parábola de Jesus sobre um espírito imundo, que sai de um homem, mas retorna com 7 espíritos piores. Esta parábola é proferida após Jesus ter realizado milagres, incluindo a cura de um endemoninhado cego e mudo, e após ter sido acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. A parábola serve como uma advertência solene sobre o perigo de uma libertação superficial do mal, seguida por um retorno ainda maior à maldade. A comparação final com esta geração má indica que a parábola tem aplicação direta aos ouvintes de Jesus e ao estado espiritual da nação de Israel. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus revela a crescente oposição a Jesus por parte dos líderes religiosos.
A controvérsia sobre o sábado, versos 1 ao 14, demonstra a rigidez e a hipocrisia dos fariseus, que priorizavam a letra da lei, em detrimento da misericórdia e da compaixão. A acusação de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu, verso 24, é uma blasfêmia grave, pois atribui a obra do Espírito Santo ao poder do mal. A demanda por um sinal, verso 38, demonstra a incredulidade persistente dos escribas e fariseus, apesar dos muitos milagres que já haviam testemunhado. Neste contexto, a parábola do espírito imundo ressalta o perigo de uma aparente libertação, sem uma verdadeira conversão e transformação interior. A casa vazia, varrida e adornada, representa uma vida que pode ter se livrado de algumas práticas ruins, mas que permanece vazia do Espírito Santo e, portanto, vulnerável a uma invasão ainda pior. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12:45 adverte contra a mera reforma externa, sem a regeneração interna pelo Espírito Santo. Uma pessoa pode abandonar certos pecados ou vícios, mas se o coração não for verdadeiramente transformado por Cristo, ela permanecerá suscetível a um retorno ao mal, talvez em uma forma ainda mais destrutiva. A referência à geração má implica que a incredulidade e a rejeição de Jesus por parte dos líderes religiosos os tornariam ainda mais endurecidos e propensos ao engano. Em um contexto trinitário, a passagem enfatiza a necessidade de uma obra completa de Deus na vida de uma pessoa. Não basta apenas afastar o mal, uma possível referência à obra do Filho, em libertar do pecado. Mas é crucial ser preenchido com o Espírito Santo, a habitação de Deus no coração, para evitar um vazio espiritual que convida a um retorno ainda maior do mal. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete constante da importância da vigilância espiritual, da busca contínua por Deus e da necessidade de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, para que não caiamos em uma falsa sensação de segurança e acabemos nos tornando presas fáceis para o inimigo. Veja as referências em 2 Pedro 2:20 ao 22, porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas veio-lhes o que diz este verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, a revolver-se no lamaçal. Este trecho de 2 Pedro ecoa a advertência de Mateus 12:45 sobre o perigo de retornar a antigos hábitos e paixões, após uma aparente libertação. Ambas as passagens enfatizam que a simples abstenção do pecado não é suficiente. É necessária uma transformação interior genuína. João 5,14. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Após curar um homem que estava enfermo há 38 anos, Jesus o adverte a não pecar mais, para evitar consequências ainda piores. Assim como em Mateus 12:45, este versículo de João implica que a libertação física ou espiritual não é garantia de proteção futura, se não houver um compromisso contínuo com a justiça e a santidade. A conexão entre a advertência de Jesus e o comportamento futuro do homem ressalta a importância da vigilância espiritual e da busca constante por uma vida que agrade a Deus. Estes versículos adicionais ajudam a consolidar o entendimento de que a libertação do mal é um processo contínuo, que exige vigilância constante e um compromisso firme com Deus. A simples emoção do mal não é suficiente. É essencial preencher o vazio com a presença e o poder do Espírito Santo.